eu já tinha feito aqui alguns outros vídeos dizendo a respeito da possibilidade do Flamengo de gerar novas receitas, uma vez que ele tem a concessão do Maracanã. E veja bem, concessão é diferente de permissão, aquela permissão temporária que o Flamengo tinha que renovar a cada 6 meses. Principalmente quando você coloca em termos de perspectivas de negócio. E o Flamengo, ele se espelha justamente no modelo europeu de sucesso para realizar novas receitas e aumentar ainda mais o seu número já relevante de faturamento. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, se você chegou aqui de paraquedas, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E tão importante quanto ativar o sininho e se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui, interaja. Se você gostou ou não de alguma coisa que você viu, não tem problema, interaja, comente. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto aqui muito importante. Na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E com uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Então, não perca tempo. Vá lá na descrição do vídeo, clique no link e se torne membro. E venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu já disse algumas vezes, o Maracanã, com a concessão definitiva, representa uma série de alternativas, de receitas, de novas linhas de negócio para o Flamengo. E o Flamengo se inspira justamente no modelo de muito sucesso no futebol europeu, que é o modelo do Barcelona, de exploração, ou melhor, de gestão desse ativo importante que o Barcelona tem como Camp Nou, para gerar relevantes receitas, relevantes linhas de novos negócios. Por exemplo, o Barcelona, só com um museu, a visitação que ele tem ao longo do ano, ele tem ali algo em torno de 150 milhões aí, vou colocar os números em reais, 150 milhões de reais por ano, só com visitação. Você consegue imaginar a magnitude dessa receita, sendo que ela é gerada no período que o estádio está fechado? Exatamente. Quando não existe jogo, olha só essa magnitude aqui desse número, quando não existe jogo, o museu está gerando algo em torno de 150 milhões de reais por ano de receita. Maior, para você ter uma ideia, maior do que o Flamengo gera hoje só com o programa de sócio-torcedor. Então, você imagina, poxa, Diogo, mas o Barcelona é um clube europeu, ali as visitações elas são pagas em euro, que tem uma diferença aí significativa para o que a gente recebe aqui no Brasil, porque se consome, movimenta no Brasil, que é real, de fato existe, mas a gente também tem que considerar que o Maracanã, embora o Camp Nou também seja um estádio histórico, representativo na história do futebol mundial, o Maracanã é o símbolo maior do futebol mundial associado ao Flamengo. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, tá? O Maracanã, ele fica em uma das cidades mais visitadas do mundo, sim, o Rio de Janeiro, a cidade de maior apelo turístico do Brasil e uma das cidades mais visitadas no mundo. O que eu quero dizer com isso? O público que pode consumir esse museu, em grande parte, pode ser o público estrangeiro que recebe em euro. Então, aí você já tem uma equiparação de receitas nesse sentido. O Flamengo está localizado na cidade de maior apelo turístico, uma das cidades de maior apelo turístico do mundo, e o Maracanã é uma referência mundial. Olha a importância, a possibilidade de novos negócios, de você criar um museu do Maracanã e atrelar isso à marca Flamengo. E eu digo, vou mais, não atrelar só e única exclusivamente
a marca Flamengo, mas a marca do futebol ali do Rio de Janeiro, cultural, por exemplo, algo que eu acho muito importante em termos de marca, que se explora um pouco, e principalmente no sentido, explora pouco a imagem internacional, é a marca Fla-Flu, né? Que é algo até folclórico, né, dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Eu já vi vários jogadores com fama internacional dizendo que o Fla-Flu, já viram o Fla-Flu, não jogaram, e é algo realmente muito diferente. Jogadores que participaram do Fla-Flu falam a respeito disso. Então, tem aí é só uma possibilidade, é algo que eu chamo a atenção de uma marca, de um clássico que é folclórico, é cultural, pertence à nossa cultura, à nossa história. Mas enfim, voltando e focando única e exclusivamente no Flamengo, a possibilidade de se criar um museu do Flamengo associado ao Maracanã, ou do Maracanã associado ao Flamengo. O Maracanã e o Flamengo, eles meio que se identificam, eles se combinam e se confundem. Então, você tem aí essa oportunidade e um modelo já considerado do Barcelona, um case de sucesso. E mais do que isso, mais do que visitação, um ativo que o Barcelona tem também em relação ao seu estádio, ao seu museu, é a possibilidade de patrocínios, de arrecadar com o segmento publicitário. Olha só a pegada nesse sentido. As pessoas falam muito, o Barcelona não tem patrocínio na camisa, o Barcelona não vende ali a marca na camisa. Vendeu já recentemente, recentemente não, já faz alguns anos, mas até onde não tinha, né, tinha aquela questão, né, o Barcelona não tem patrocínio na camisa. E aí as pessoas entendiam que o Barcelona não tinha receitas de patrocínio, muito pelo contrário, o Barcelona é um dos clubes que mais tem receita de patrocínio. À época não tinha na camisa, mas no museu, onde tem um número de visitação estratosférico, relevante, ali algo muito grandioso, ele aproveita esse espaço, ele aproveita justamente essa possibilidade para expor os seus patrocinadores e dessa forma arrecadar novas linhas de receitas. E isso é algo que eu sempre digo que é pouco explorado no futebol brasileiro. Toda vez que se fala de patrocínios, de segmento publicitário, se associa sempre à questão da camisa, do uniforme, quando você tem várias propriedades que podem e devem ser melhor exploradas em relação ao segmento publicitário. O Barcelona é um sucesso nesse sentido. Por muito tempo ele não explorou as verbas de patrocínio no seu uniforme, mas ele explorou em várias propriedades do clube e sendo sempre referência no mercado. Então, nesse sentido aí, o Flamengo já começa a formar novas linhas de receitas, né? E quem disse isso, não sou eu, isso faz parte do projeto, do plano do Flamengo orçamentário em acelerar, em crescer as receitas. Lembremos que o Flamengo tem um plano de chegar ao número de 5 bi no intervalo de 3 a 5 anos. E não fui eu que prometi isso não, tá, gente? Isso foi um discurso de campanha da nova diretoria e referendado por um cara que é o CEO do Google no Brasil, tá? Então isso daí, através de muitos estudos, muitos números. Claro, isso daí é agressivo? Certamente que é, tá bom? E justamente por ser agressivo que o Flamengo tá pisando lá embaixo na criação de novas linhas de receitas. O discurso da nova diretoria do Flamengo foi justamente essa, gente, de criar novas linhas de receitas, acelerar essa criação de novas linhas de receitas e acelerar o crescimento daquelas que já existem. E você vai conseguir isso como? Criando essas novas linhas de receitas. Você não precisa inventar a roda, você pode mirar para o mercado onde já existem cases de sucesso e aquilo que é aplicado lá e que você não tem aqui, pega e reaplica. E esse é o caso do Museu do Camp Nou, esse é o caso da exploração do segmento publicitário nas propriedades além do uniforme. E é justamente isso que o Flamengo pretende explorar. E o fato de ele ter o Maracanã por 20 anos permite ele trabalhar os ativos nesse intervalo de tempo de 20 anos e faz uma diferença muito grande ao invés de você ter só uma permissão temporária de 6 meses para 20 anos, porque aí você pode trabalhar de forma planejada novos negócios com esses segmentos publicitários e com intervalo de médio e longo prazo para a empresa ou investidor
ter uma taxa de retorno atrativa e mais confiável. Veja bem, quando você faz um investimento pesado, você requer tempo para recuperar aquele valor e ganhar em cima daquele valor. Tudo que o Flamengo não tinha, com uma permissão de 6 meses. Olha só, permissão de 6 meses, qual a garantia que você dá para a empresa que está investindo no negócio com você? Você fala o seguinte, olha, a gente vai ter que fazer um investimento aqui X, um investimento pesado, mas eu te dou 6 meses, eu não sei se eu vou continuar com o Maracanã por mais tempo. Qual é a segurança, qual é a confiabilidade que uma empresa tem de abrir uma parceria, abrir um negócio nesse sentido? Só que agora a situação muda totalmente de figura e o Maracanã ele vira um ativo essencial para o Flamengo gerar novas receitas. De novo, estou dizendo do maior símbolo do futebol mundial associado à marca Flamengo. Quando esses dois, Maracanã e Flamengo, se confundem, isso é importante entrelaçar essas duas marcas para se tornar uma marca muito maior. E o Flamengo certamente se torna muito mais conhecido. E aí, falando das novas receitas que a diretoria já está trabalhando e já existe esse projeto de Museu do Maracanã, e não só explorar, associar a marca Flamengo, mas como eu falei também no futebol do Rio de Janeiro em geral, mas existe também a questão dos names rights. Alguém aqui escreveu, fez um comentário e pediu para que eu estudasse, avaliasse, ou melhor, verificasse como é que está a situação dos names rights para o futebol, no caso da associação dos names rights, da gestão pelo Flamengo desse names rights, da exploração comercial dos names rights pelo Flamengo e Fluminense, que são ali os donos dessa concessão do Maracanã para os próximos 20 anos. E o Flamengo está trabalhando nesse sentido, já fez uma consulta oficial ao governo do Estado e o governo do Estado está verificando junto ao departamento jurídico, fazendo as consultas jurídicas nos órgãos competentes para que ele possa oficialmente validar essa autorização ao Flamengo para que ele explore os names rights pelos próximos 20 anos no Maracanã. E, pelo que o BAP já disse no MemboCast, não está fazendo isso com empresa mais ou menos não, tá? Empresa ali, mais ou menos famosa, está fazendo isso com empresas gigantes, empresas realmente de muito impacto mundial e empresas que já têm, inclusive, um histórico, uma solidez muito grande no mercado, no segmento aqui do Brasil, que já tem os nomes inseridos, já existem conversas nesse sentido. Aí você imagina o interesse, a quantidade de empresas que vão ter interesse em participar dessa associação. Olha a associação exclusiva. Maracanã, Flamengo, names rights de uma empresa. Você imagina o tanto de empresa que vai estar... Claro, não é qualquer empresa, né? A gente tem que dizer bem isso. Não é qualquer empresa que vai ter bala na agulha para se meter nesse tipo de processo. Mas certamente o interesse há. Quando eu falo Maracanã, Flamengo, eu também quero associar, eu sempre falo isso, a marca Fla-Flu, o jogo Fla-Flu, assim como tem um Grenal, o jogo Fla-Flu, essa marca tem que ser muito bem explorada, é muito bem explorada. A história é muito interessante, a parte cultural é muito interessante, desde Nelson Rodrigues, toda a história que envolve o Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, tudo isso é muito importante de ser explorado. E aí, certamente, vão ter empresas interessadas e, de novo, como o Babi próprio disse no MemboCast, não são qualquer empresas que vão estar aptas, elegíveis a disputar. Ou seja, existe uma seleção muito grande. Só o fato dessa empresa poder participar desse processo de names rights já destaca, porque o seu nome vai estar em toda a mídia, né? Poxa, está participando a primeira empresa que vai ter o names rights do Maracanã com a concessão do Flamengo. Você consegue imaginar o valor disso? Nem eu consigo, porque eu acho que não tem ainda uma avaliação de mercado para mensurar algo que provavelmente é imensurável, porque nós estamos falando de um patrimônio histórico do futebol brasileiro e mundial, que é o Maracanã, e esse ativo está sendo gerido pela dupla Fla-Flu, mas a gente sabe, em especial o Flamengo, que tem direito de 65% dos dividendos ou lucros provenientes desse ativo, o Maracanã. Então, você vê que já existem novas linhas de receitas quando você tem um campo de 20 anos para trabalhar, e receitas relevantes com parceiros extremamente relevantes. Aí você também pode
aproveitar e trabalhar na questão dos patrocínios, das campanhas publicitárias, como o Flamengo estava fazendo, eventualmente com a Ambev, né? Aqueles eventos que tinha no Maracanã, que a Ambev participava, antigamente na Flá TV, agora a Flamengo TV, só que isso pode ser feito de uma maneira muito mais planejada, de uma maneira muito mais duradoura, com um contrato mais extenso, com valores mais próspero ou valores mais interessantes do ponto de vista do Flamengo, porque agora você não fecha uma parceria ali para um evento, 2 eventos, você fecha parcerias para uma série de eventos no decorrer dos próximos anos, e aí você ganha na massificação da realização desses eventos, porque você fecha valores a longo prazo, eventos a longo prazo, você dá um horizonte para quem está investindo com você, para quem está sendo seu parceiro. E, de novo, um horizonte a médio e longo prazo é tudo que o investidor precisa para ele prospectar uma taxa de retorno atrativa e confiável. E confiabilidade é o que o Flamengo tem agora com a gestão do Maracanã, porque são 20 anos. Então, isso abre um mar, um oceano de oportunidades, sendo que o Flamengo vem trabalhando nesses pilares, porque realmente é o que mais vai impactar na questão de ter um museu no Maracanã, vai precisar fazer um investimento. É importante ressaltar que a dupla Fla-Flu, ao receber essa concessão, nada de graça, se comprometeu a investir 400 milhões, né, nesse intervalo de 20 anos no Maracanã. E a gente sabe que muito provavelmente 70% desse valor aí vai ser financiado, vai ser bancado pelo Flamengo. Por isso, para quem fica dizendo ali, o Flamengo recebeu de graça o ativo Maracanã, nada disso. O Flamengo já fez junto com o Fluminense, só que a maior parte desse valor do Flamengo já investiu mais de 100 milhões no estádio Maracanã em relação a reformas, a custos operacionais, de manutenção, desde quando assumiu esse ativo. E vai investir nos próximos anos, nos próximos 20 anos, é verdade, no mínimo 400 milhões de reais. Estamos falando só nessa brincadeira de $500 milhão. Então, o Flamengo está também dando um retorno para o poder, fora o que ele paga de aluguel, fora o que ele paga de taxa todos os anos para o governo do estado para ele ter a concessão do Maracanã, porque tem essa taxa que o Flamengo paga. Então, não é de graça não, o Flamengo está pagando para ser realmente o gestor, o dono do Maracanã. E é justo que ele possa gerir da melhor forma para que seu estádio lhe traga retorno e através desse retorno ele possa seguir crescendo e desenvolvendo as novas receitas, que certamente vão ser modelos de referências para o negócio do futebol brasileiro como um todo. Então, nesse sentido, olhando para o modelo de negócio europeu, como eu disse, nada se cria, você pode se copiar, principalmente os cases de sucesso, essa é a ideia. Existe, inclusive, muita resistência para copiar os cases de sucesso do Flamengo no futebol brasileiro, na indústria do futebol brasileiro. Claro, muita gente que olha pelo lado clubista, azar deles, né? Porque poderiam aproveitar os grandes exemplos, as grandes lições que o Flamengo deixa do ponto de vista do negócio. Alguns clubes copiam e de uma forma inteligente até. Outros não, preferem perder dinheiro. Mas não é definitivamente o caso do Flamengo, que está justamente se inspirando nesse modelo de negócio do Barcelona para gerir o Maracanã, criar novas linhas de receitas, museu, visitação, parcerias, campanhas de publicidade, diminuir o custo operacional, e todas essas receitas combinadas e relacionadas, né? Eventos, shows, enfim. O Maracanã, ele pode e deve representar uma parte muito importante da receita do Flamengo. E olha que isso é só o começo, é só o que a gente olha ali, né? O que a gente vê de imediato, ou melhor, do que o Flamengo divulga, do que o Flamengo passa pelo Flamengo Cast, pela TV Flamengo agora, dos seus projetos, dos seus planos. Mas é algo realmente muito interessante, como o Flamengo está sendo vanguarda na criação de novas linhas de negócio, não só acelerando os negócios já existentes, as receitas já existentes, mas criando em profusão novas linhas de receitas. Vale lembrar que isso sempre foi um discurso dessa nova diretoria de gerar novas receitas. É uma previsão, uma meta de 5 bilhões entre 3 e 5 anos, de forma, de fato, é agressiva, é ousada, e dessa maneira o Flamengo está sendo agressivo, ousado no mercado para atender a meta. Vale lembrar que o Flamengo sempre cumpre com a meta que ele planeja.
Isso já é histórico nos últimos 10 anos, tá bom? Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que se inscreva, ajuda muito o canal. Deixar o like, o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e não deixe de passar lá na descrição desse vídeo que tem um link para se tornar membro, uma série de benefícios exclusivos para você. Venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte, venha fazer parte e clique no link, se inscreva, se torne membro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.